Bora ver como é que foi o cenário policial nas últimas horas. Já sei que teve prisão, teve retorno aí aguardado, teve operação e tudo isso a Natália conta pra gente a partir de agora. Boa tarde, Natália. Exatamente, teve muitos acontecimentos e daqui a pouquinho a gente também tem entrevista ao vivo, sabe com quem, Luan? Imagino, mas vamos deixar surpresa? Vamos deixar surpresa. Então, olha tá só, no oferecimento, vou seguir por aqui, Luan, porque hoje Vai tem lá. que ser rápido porque tem muito conteúdo. Então, no oferecimento de Manecar Consórcios e Veículos, Escute Proteção Veicular, Energiluz Design, Posto Chiquinho e Laboratórios Hoffman, a gente vai trazer os principais assuntos do cenário policial. E vamos começar trazendo o primeiro caso, que foi aqui, ó, um acidente provocado por um motorista embriagado. No oferecimento de Escute Proteção Veicular, porque se eles não tiverem proteção veicular, eles se dão mal nessa história, assim como se deu mal esse cara que estava aí embriagado em frente ao volante. Com claros sinais de embriaguez, um homem acusado de furtar um carro foi preso após se envolver em um acidente. O caso ocorreu na manhã de hoje, por volta das 6 da manhã, na Avenida Ironildo Conceição dos Santos, em Porto Belo. De acordo com a Polícia Militar, o motorista tentou se evadir do local, mas foi contido por um vigilante. Os policiais identificaram que o carro capotado havia sido furtado há pouco tempo, sendo ligado com uma chave Misha. A vítima foi chamada e confirmou que seu carro havia sido levado alguns minutos antes por dois homens. Além disso, foi informado do acidente com o seu carro enquanto registrava o boletim de ocorrência. O automóvel ficou destruído. Diante dos acontecimentos, a polícia prendeu o autor. O detido foi encaminhado para a delegacia de Itapema por dirigir sob efeito de álcool ou droga e embriaguez ao volante. Essa é a cara do indivíduo. Com claros sinais de embriaguez, um homem... Olha só, situação complicada, hein? Olha, agora vamos chamar a Energiluz Design, que já vai aparecer aqui na nossa tela interativa. O Rafael e o Pedro estão na Energiluz Design lá em São José para atender bem você. E a gente vai conversar com uma pessoa que vocês estavam aguardando muito. Mas antes, vamos trazer uma série especial sobre tudo o que aconteceu na tarde de ontem lá no município de Itapema. O 31º Batalhão da Polícia Militar agora tem um comandante. O tão aguardado momento para a Polícia Militar e população do Vale do Rio Tijucas e do litoral chegou. Assumiu o comando do 31º Batalhão da Polícia Militar em Itapema, o Tenente-Coronel Éder Jaciel. Atenção, grupamento! Grupamento! Sentiu! Ombro! Arma! Bom, esse batalhão ele é um anseio antigo da comunidade, né? Considerando toda a importância econômica e política, né? E em termos de segurança pública da Costa Esmeralda, que é Porto Belo, Bombinhas e Itapema, e todo o Vale do Rio Tijucas. Então a expectativa, a gente vem no momento de, primeiro, de estruturar, né? É um momento bastante complexo, nós precisamos estruturar administrativamente, as políticas criminais, como vocês viram, a gente estava conversando com o Ministério Público, com o Judiciário, e alinhar de acordo com a filosofia nossa de comando, que é uma filosofia de combate ao crime. A valorização do policial já foi muito bem feita pelos últimos comandos das companhias, né? A estrutura dos quartéis está muito boa, o equipamento está bom, armamento. Então agora é partir para cima da vagabundagem, né? Partir para cima da criminalidade e tentar trazer um pouco mais de acalento, assim, e melhorar os índices que já estão bastante bons. Sempre é uma grande alegria podermos ampliar as nossas tendas, né? E podermos dar um guarda-chuva ainda mais potente para a nossa comunidade. E é isso que nós vemos na cerimônia em que nós colocamos hoje algo que foi vindo do papel. Ou seja, a elevação de uma companhia ao status de batalhão. A expectativa é poder contribuir com o novo comando que assume, com energia e poder, com os esforços de polícia ostensiva, trabalho conjunto com as demais autoridades, reduzir a criminalidade na cidade de Itapema, Vale da Costa Esmeralda e Vale do Tijucas. Eu tenho um carinho especial, né, por toda essa região, né, em especial pelo Vale do Rio Tijucas, onde houve talvez o momento mais emblemático na minha carreira no combate ao crime organizado. São momentos bastante diferentes, né? Eu saía do subcomando do batalhão, eu entendia bastante a realidade do crime organizado em toda aquela região, que influenciava inclusive os municípios que nós estamos.
O momento é um pouco diferente, porque eu não sou comandante diretamente daquela região, mas pode esperar que vão ter atenção devida, não vai ficar crime sem resposta, né? Dentro do que for possível e do impossível também, e os marginais aí que esperem o que é deles, né? Ou é cadeia ou outra coisa, se assim o desejarem. Já deixou o recado, né? Já deixou o recado e agora a gente vai falar com ele, né, Luan? Ó, chama o cara aí. Já estamos na linha aí com o Tenente Coronel Éder Jaciel, já vamos dividir tela com ele e vai trazer mais detalhes aí deste novo comando. Muito boa tarde, Tenente Coronel. Boa tarde, Natália. Você foi bastante incisiva aí no seu pedido, porque praticamente não parei, né, desde que a gente assumiu aí, são bastantes atribuições aí para a criação do batalhão, mas é uma alegria estar falando com o pessoal de Tijucas aí, tá 3 anos depois, mais rugas, né, menos cabelo, mas a vontade continua a mesma, né. Menos cabelos e os que tem estão ficando brancos já, né? Sem dúvida, sem dúvida. Não é fácil ser policial nessa conjectura, né, que a gente tem aí de política criminal, né? Bastante difícil, né? Tenente Coronel, você enfatizou muito aí o seu jeito de comandar, o seu jeito de trabalhar, né? E também falou um pouco também da sua experiência. E com tanta experiência, uma bagagem, e trabalhando agora praticamente de casa, né? É a sua região, a sua cidade também aqui, que faz parte dessa região. Englobando tudo isso, o que você pretende trazer de melhoria aí para a Polícia Militar e para a segurança aqui no Vale do Rio Tijucas e Costa Esmeralda? Bom, assim, cada comandante tem uma filosofia de trabalho, né? Eu estou contente com os atuais comandantes. Nós temos que ter alguns ajustes, né? E a minha filosofia de trabalho, ela sempre foi uma filosofia de valorização da tropa, de combate diretamente ao crime, principalmente ao tráfico de drogas, que eu entendo aí que é a grande fonte de mal, né, no nosso país. Aí, ele financia basicamente todos os outros crimes, né? E com a criação do batalhão, Natália, o que acontece? Você muda de status, né? Então nós temos hoje a possibilidade de aumentar ao longo dos anos, é uma coisa que não vai acontecer agora, o efetivo, a destinação orçamentária para toda essa região que ficava ligada a Balneário Camboriú. Então hoje nós temos aí, foi um esforço político, diga-se de passagem, né? Desde o governador, passando por deputados da região, né, que estiveram lá ontem, fizeram seu discurso, prefeitos, vereadores, lideranças da comunidade, até estava extremamente prestigiada a passagem de comando, mas a ideia é essa, assim, é a gente trabalhar forte em cima do crime. Já estamos com operações vistas, já estamos com elementos do crime organizado mapeados, né? O povo de Tijucas, ele sobretudo, né, que é a maior audiência de vocês, ele respondeu muito bem, né, a forma nossa de comando, né? Até porque existia ali na região do Jardim Progresso e outras áreas ali um domínio completo do crime organizado, coisa que hoje em dia não tem. Até ontem foi feita uma pequena operação ali sob o comando do Major Moreto, parabéns à tropa aí que logrou êxito em fazer a prisão de 2 traficantes, um deles uma mulher ali com uma porção significativa de cocaína, e vão ficar presos, porque foi muito bem feita a operação. A Polícia Civil fez o flagrante delito e foi encaminhado hoje, tem audiência de custódia, e nós não vamos dar trégua, porque assim, é muito vantajoso financeiramente o crime no Brasil, né? Nós estamos hoje, atualmente, o que mais me preocupa em todo o Vale e Costa Esmeralda é furto. O cidadão comum às vezes, fui assaltado. O furto no Brasil, né, é apropriar-se de coisa aí, é óbvio, né, aquele vagabundo que entra na sua casa, leva a sua TV, que se você comprou 12 prestações, é aquele sujeito que leva a tua ferramenta ali da tua obra. Então, basicamente, no Brasil, o sujeito tem direito a um furto, né? Porque não acontece nada com ele a primeira vez, talvez nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta, nem a quinta. Então, nós vamos ter um trabalho em conjunto aí com a Polícia Civil, tenho certeza que ela vai nos ombrear nesse sentido, com o Judiciário e o Ministério Público, para a gente tentar produzir relatórios e mostrar que se trata de uma epidemia e outra organizada. Então é impressionante a quantidade de furto que tem na região. O grande problema é a política criminal. Então, inclusive, aproveitar sempre a oportunidade, que estamos em ano eleitoral. Então, por favor, como a minha profissão é segurança pública, eu sou especialista em segurança pública, votem em candidatos que tenham uma política crime, que tenham aí
olhos para uma política criminal. Não só falar em pena, porque as penas são boas no Brasil, o problema é que não se cumprem as penas, né? Então a gente precisa de uma reforma na lei processual penal, na lei de execução penal. Elas são verdadeiras piadas, né? A maneira como se trata o adolescente infrator é uma piada no Brasil, uma piada. E eu desafiei qualquer professor universitário a debater comigo, porque os fatos são esses. Tive a mesma formação que essas pessoas, né? Então esse garantismo penal ele não tem base empírica. Se colocou isso há quase 40 anos atrás como uma solução, essa mentira vagabunda, essa mentira deslavada aí do desencarceramento. Eu peço perdão pela maneira que eu trato as coisas, mas as coisas são muito sérias. As pessoas são tratadas aí de um cidadão, a Tenente vítima... Coronel, aproveitando aí que você falou a maneira como eu trato as coisas, então já vou pegar um gancho aí para fazer a próxima pergunta. A população aqui te conheceu muito na sua época de major, de comando aqui em Tijucas também, porque você tratava o trabalho de uma forma diferente também, de estar sempre às ruas. Alguns oficiais preferem ficar mais dentro da companhia. O senhor já preferia estar nas ruas também. Isso vai continuar? A gente vai ver o tenente-coronel nas ruas em operações? Acontece o seguinte, assim, os oficiais em Santa Catarina, de um modo geral, eles são operacionais. Até discutia ontem, no sentido bom, né, com o comandante-geral da Polícia Militar, o Coronel Pontes, e com o comandante regional, o Coronel Jofrei. Eles têm, cada um deles, ficaram 17 anos como tenentes, então tem uma experiência operacional gigantesca. Foi com esses caras que eu aprendi. Eles tinham 17 anos ininterruptos de rua. Então é muito comum o oficial mais antigo ter o que ocorre é que nós temos atribuições administrativas gigantescas ligadas à esfera penal, processual penal militar, administrativa. Então a polícia é uma empresa, então você tem pneu de viatura, você tem que providenciar pneu de viatura. Então as responsabilidades são muito grandes e você não pode sempre delegar isso. A minha presença na rua, pelo meu posto, ela é menor. Não, pelo meu gosto, eu estou na rua, porque eu gosto mesmo de botar a mão em vagabundo. Mas o que acontece é que, até porque eu sou autoridade judiciária militar, então nos inquéritos policiais militares, para apurar as condutas, né, eu sou autoridade que delega. Então nem sempre eu posso estar à frente, porque isso seria passado para uma esfera superior. Mas a minha ideia é, pelo menos, estar ali ouvindo a comunidade, né? Eu tenho esse canal direto com a comunidade, até como você falou, eu moro na região, né? Não revelo onde eu moro por questões de segurança minha. Eu moro na região, eu conheço as pessoas e eu abro esse canal. Então os canais diretos aí são as redes de vizinhos, né, a própria Rede Catarina. Existe um programa ali que foi criado pelo Daniel Nunes, que é o comandante de Balneário Camboriú, tenente coronel, que é os protetores do lar. Então esses canais diretos, eles me trazem bastante informações, até porque a gente não tem, assim, eu falei, o possível e o impossível, porque a gente vai além até do que preconiza, né, o nosso trabalho, às vezes vai além, se coloca em risco, né, não quero dar muitos detalhes aqui. Mas o nosso jeito de trabalhar é esse, assim. Eu valorizo muito os oficiais da nossa, são muito poucos, né? Nós teremos mudanças, obviamente, né? Mudanças de comando em pouco tempo, teremos mudanças de filosofia, e o que diferencia é esse jogo aberto, sem essa necessidade de vaidade, de autopromoção. Isso acontece aí talvez porque a comunidade... E o fenômeno de eu ficar conhecido também coincidiu com o boom aí das redes sociais, né? Porque eu sempre trabalhei dessa maneira, né? Desde sempre. E coincidiu aí porque as redes sociais democratizaram muito a informação e o cidadão pode dar sua opinião. Inclusive tem opiniões contras aí, né? Acabo não tendo mais Facebook, mas recebi hoje aí um sujeito que estava triste com a minha chegada, porque, segundo eles, marginais podem morrer. Então, cada um se manifesta de acordo com aquilo que defende, né? Em relação a marginais podem morrer, a gente vai dando continuidade por aqui. Tenente Coronel, você trabalhou aqui na nossa região em uma época diferente da que a gente vive hoje, né? O crime era diferente, tinha o Jardim Progresso de uma certa forma muito complicada, né? Todos já acompanharam aqui. E agora está um pouco diferente, vamos dizer assim. E qual a expectativa, então, para esse retorno e para o que vai encontrar aqui na nossa região? Bom, assim,
a política de segurança pública no Vale e na Costa Esmeralda, ela está boa, né? O que nós temos que enfrentar é essa, eu chamo, né, de pandemia de furto, que é muito alto, assim, os índices de furto são assustadores. E por isso não é só aqui na nossa região, nossos índices são os menores comparativamente com outras regiões, né? São os menores que têm regiões semelhantes aqui, até próprio Balneário Camboriú, um pouco maior e tal. Eles são menores, mas isso é alto ainda. Porque o cidadão que está... O que me indigna, eu preciso falar sobre isso, só me desculpe, mas é assim, ó, o que me indigna é a maneira como o crime é tratado. Eles tratam o cidadão como um idiota, me desculpem as políticas de segurança pública, porque diz que só se fala no criminoso, só se tem essa ideia, tudo é para o crime dele, desde a audiência de custódia, e a vítima ela é tratada como ali um burguês, né, um sujeito que nada, não é. A maioria das vítimas de furto são pessoas que ganham pouco, que trabalham muito para comprar aquilo que tem, muitas vezes em prestações aí de 10, 12, 15 vezes. E o desgraçado ladrão invade a casa da pessoa, leva o que ela tem e praticamente ela não tem resposta nenhuma. A polícia prende o mesmo sujeito 38, 50 vezes, 70 vezes, nós temos casos aí, e o sujeito é solto. Isso não é culpa da justiça, isso não é culpa do judiciário. Evidentemente que há posturas que podem ser melhores, né, menos garantistas, isso sim é uma culpa de algum magistrado que entende essa linha equivocada, né, essa linha terrível aí, que é o garantismo penal, né, direito penal mínimo, mas no geral são lacunas que a nossa legislação permite. Então a gente, como está nesse ano, é muito importante a gente focar nisso, né. Então no próprio trabalho da polícia, né, a gente tem que trabalhar com o que tem, a legislação é essa, é a gente tentar o máximo possível encarcerar esse tipo de sujeito. E é por óbvio, né, aquele que é dado ao crime violento, que é ligado à facção criminosa, esse é perigoso, né? Então esse vai ser enfrentado aí pelas guarnições especiais, né, pelos nossos PPTs que vão ser reforçados, pelas agências de inteligência que vão ser reforçados. Ontem eu tive um acompanhamento do subcomandante do BOP na mensagem, já alinhou que sempre que possível o BOP também vai enfrentar esse tipo de atuação. A gente tem toda a PMSC, né? Eu tenho todo o apoio dos meus comandantes para a gente operar nesse sentido. Em pouco tempo não teremos operações aí contra o tráfico de drogas, e o Vale pode ter certeza que vai melhorar, já está bom, né? As pessoas certamente se sentem inseguras, dadas esses furtos, essas situações aí, mas ela vai melhorar. Inclusive ontem à noite ali eu saí bastante tarde do quartel, teve essa operação no Sem Terra, né? Coordenada aí pelo Favoreto. Teve parabéns às guarnições, né? São sempre os heróis, são os policiais da ponta, né? E ontem a gente também fez uma operação já aqui na região de Itapema de acompanhamento aos moradores aí de rua, né? Hoje em dia tem esse eufemismo, morador em situação de rua, mas boa parte deles são envolvidos com furto, né? Com tráfico de drogas, são usuários de drogas, tem problemas psicológicos, problemas familiares graves. Existe esse lado humano de acompanhamento das pessoas, mas também existe o lado policial, né? São sempre escolhas, né? O crime é uma escolha, né? Ninguém é impelido ao crime como certos doutrinadores dizem, assim, até porque a maioria de nós aí não é de família rica, não nasceu com uma colher de prata aí na mesa, e sabe que isso é uma balela aí, uma conversinha furada de doutrinadores aí fracassados, né? Olha só, e o que de inovação você pretende trazer nesse novo comando? Natália, assim, as inovações, elas são sempre políticas de segurança pública da própria PMSC, né? Então nós temos projetos aqui, até da própria prefeita Nilza aí, grande parceira nossa. A gente sempre trabalha com a situação de uma maneira muito tranquila, né? Sem bandeiras e aproveitando aí esse capital político aí em prol das pessoas, né? Então a gente tem na cidade de Itapema, são mais de 150 câmeras. Bombinhas também tem um projeto semelhante, que essas câmeras que são chamadas OCRs, que são leitores, né? Eles têm capacidade de leitor de placas, e isso ajuda demais. Até ajuda a nossa co-irmã, a Polícia Civil, nos processos de apuração da infração penal. É muito importante que a gente tenha no Brasil essa ideia de que sem um bom processo, né, você não consegue manter o sujeito encarcerado. Veja só, nós temos as operações Ragnarok, né, conduzida pela Polícia Militar, temos a operação Leviatã, conduzida pela Polícia Civil, e ambas aí
tiveram as suas condenações, né, confirmadas aí pelos tribunais superiores. Então os vagabundos ali envolvidos nisso foram condenados e cumpriram pena de 18 anos. Claro que no Brasil o cara é condenado de 18 anos, cumpre 3, 4, daqui a pouco esses desgraçados estão na rua aí, incomodando a sociedade de bem, né? Incomodando a sociedade de bem. Tenente Coronel, muito obrigado pela sua participação. Lembrando, pessoal aí de casa, que a gente teve quase que implorar aí uma participação dele hoje, porque a agenda tá cheia, então agradecemos aí esse momento de conversa. Todos os detalhes dessa entrevista vão estar lá no vipsocial.com.br. Mais uma vez, muito obrigado, Tenente Coronel, e seja muito bem-vindo novamente à nossa região. Natália, só mais um detalhe. Eu pretendo transformar a vida do usuário de droga no inferno, de acordo com a lei. Eu quero abordar ele 50 vezes por dia. É esse sujeito aí, geralmente, aí que se da paz, espiritualizado, gosta das frases do Osho, né? É um sujeito do amor, mas esse sujeito é o cara que financia o crime. Então aqui nós temos no calçadão de Itapema bastante uso. A lei me dá pouco instrumento para fazer isso, mas nós já alinhamos com o judiciário, vão ter penas pecuniárias, as pessoas vão pagar multa, essa multa vai ser revertida em segurança pública. Então eu pretendo abordar esse sujeito dia e noite, assim, e tentar devolver, utilizando os instrumentos legais possíveis, a vida desses locais públicos, as pessoas de bem. E pessoa de bem não usa droga, não venha com esse papinho assim de, olha, quem é você para definir o que é pessoa de bem? Pessoa de bem cumpre a lei, simples assim, não faz mal aos outros, não financia o crime organizado. Então você que está me ouvindo aí, acredita nessa balela de droga recreativa, não, você é um financiador do crime, sim, você tem sangue nas mãos, tudo bem se você quiser usar, mas durma com isso na sua consciência, você não é legal, não adianta você colocar frasezinha, fazer tatuagenzinha massa, não, você não é nada legal, eu queria até dizer outro termo, você é que financia isso realmente, e pode ter certeza que não dormirás com a consciência tranquila. Perfeitamente. Olha só, vamos dar mais um spoiler aqui então, Tenente Coronel. Eu já faço o convite para você. A segunda temporada do podcast Fuga, que teve estreia o ano passado com essa pessoa que vos fala, Tenente Coronel Éder, vai voltar e já está feito aí o convite então para você trazer todos esses pensamentos em uma conversa bem agitada. E aí sim a gente pode conseguir falar bastante tempo sobre muitos assuntos. Perfeitamente. Obrigado. Muito obrigado pela participação no Jornal VIP. Olha só. Luan, vem aqui que eu quero falar com você. Na entrevista, a gente tinha na época, Major Éder aqui em Tijucas, que dava essas entrevistas fortes e que repercutia bastante. E agora foi até legal voltar a ouvir esse tipo de frase forte e certeza que o pessoal de casa também estava com saudade, né, Natália? Exatamente. E a gente vai trazer mais uma notícia forte e mais uma participação bem interessante agora da Polícia Civil, Luan. Então fica ligadinho que o Ocorrência Policiais ainda não terminou e tem mais assunto legal por aqui. Olha só, num oferecimento de Laboratórios Hoffman, a saúde da sua família em dia, faça um check-up completo, tem unidades na Costa Esmeralda e no Vale do Rio Tijucas. A gente vai trazer para vocês todos os detalhes da Polícia Civil de Bombinhas, que o VIP Social acompanhou na manhã de hoje, bem cedinho na manhã de hoje. Foi 2 mandados de busca e apreensão e 1 mandado de prisão preventiva. São 6 horas da manhã, tá frio aqui em Bombinhas, assim como tá frio aí no Vale do Rio Tijucas. E hoje o Ocorrências Policiais, no oferecimento do nosso time de patrocinadores, vem aqui para Bombinhas para acompanhar a Polícia Civil em uma importante operação. Nesse momento, o delegado Ricardo Melo está passando todos os detalhes para a sua equipe e já a gente vai para ação, hein? Então, nós estamos em Bombinhas, o objetivo de hoje é dar cumprimento a 2 ordens de mandado de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária e uma investigação de uma tentativa de homicídio que aconteceu no último domingo, aqui após uma festa junina aqui municipal.
Agora a gente está saindo então da delegacia com o objetivo de dar cumprimento a essas ordens. Polícia, abre a porta! A gente retornou para a delegacia, a gente ainda está em diligência nessa manhã para cumprimento de mais um mandado de busca e apreensão. Já cumpriu 2 mandados de busca e apreensão aqui em Bombinhas e 1 mandado de prisão. Em um dos alvos, a gente conseguiu também apreender certa quantidade de maconha, aproximadamente 400 gramas, sendo que parte da droga já fracionada pronta para venda, e também passarinhos sem autorização do órgão ambiental. Agora as diligências continuam para análise, porque uma das linhas de investigação em relação a esse homicídio foi de que haveria uma possibilidade de rivais vinculados a facções criminosas e que acabou gerando então essa situação dessa tentativa de homicídio aqui em Bombinhas. A investigação agora vai seguir um prazo de 30 dias, já que um preso então está preso temporariamente, né? E sendo que as diligências devem ser concluídas então nesse prazo. Isso, as investigações continuam então agora, nessa manhã ainda, para cumprimento de mais uma ordem de mandado de busca e apreensão, que os policiais ainda estão nas ruas para esse cumprimento. Foi cumprido 3 mandados de busca e apreensão. O terceiro mandado de busca e apreensão foi cumprido na casa da vítima. Nada de ilícito foi encontrado. A investigação segue e a Polícia Civil de Bombinhas em breve traz mais detalhes para que a gente possa acompanhar isso tudo aqui no Jornal VIP nas ocorrências policiais. Essa foi uma operação intitulada Cai Balão, lá da Polícia Civil. Que a tentativa de homicídio aconteceu em uma festa junina. Tá certo, trabalho da Polícia Civil, acompanhado de perto pela Natália, e a gente segue acompanhando tudo o que acontece, né, Natália? Exatamente. Detalhando para vocês, Manecar Consórcios e Veículos. Olha só, todo mês tem o vale-compra de dois vale-compras de combustível sorteados na Manecar Consórcios e Veículos. E também vamos lembrar de Posto Chiquinho, a conveniência lá repleta. Então, os dois unem o útil ao agradável e passam lá no Posto Chiquinho. As ocorrências policiais vão ficando por aqui, mas tem mais um pouquinho de Jornal VIP, então segura aí que tem mais informação legal para vocês. Tudo que vocês acompanharam aqui está lá no site vipsocial.com.br.